Deus abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Como diria nosso presbítero Bradley, até 2030 a gente vai peregrinar por aqui. Mateus capítulo de número o quê? 4. Mateus capítulo 4. Estamos nas tentações de Jesus. Dividimos em 3 partes as 3 tentações, né? Verso de número 1 a 4, verso de número 5 a 7, verso de número 8 a 11. Semana que vem, se Deus assim permitir. Eu quero ler do verso número 1 para que a gente possa relembrar. E de imediato a gente já emenda aí no verso número 5 até o 7. Todos encontraram? Se sim, vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a santa palavra do Senhor. Verso número 1, Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A partir daqui, nossa exposição da noite. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oremos uma vez mais. Bondoso Deus, rogamos mais uma vez a tua intervenção no nosso momento de reflexão, que o Senhor aplique tua palavra nos nossos corações por meio do teu Espírito. Dê-nos clareza na exposição e atenção no que estamos escutando. Haja vista que, se tudo isso transcorrer de forma como acabamos de dizer, certamente sairemos daqui edificados. Esse é o propósito pelo qual estamos aqui e pelo qual também a igreja existe. Ela existe também para nos edificar na tua palavra. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Você percebeu que eu repeti o meu tema de semana passada e acredito que me falta criatividade, repetirei na semana que vem. Então, antes de você reclamar, já estou dizendo. Então, se você vir semana que vem, vai ser o mesmo tema de novo. Acho você bom ou ruim? Mas é porque, na verdade, eu penso que é exatamente aqui que eu estou aproveitando para trabalhar com você a doutrina da obediência ativa de Jesus. Esse é um momento muito oportuno para a gente fazer isso. Essa passagem muito nos ajuda. Conta que um famoso equilibrista atravessava um cabo de aço entre 2 edifícios. Cabo de aço esticado, e ele atravessava para lá, para cá, para lá, para cá. Dizem que era centenas de metros do chão. E a cada travessia que ele fazia, a multidão aplaudia: bravo, bravo, impressionante. Todo mundo estava impressionado com a habilidade daquele homem de atravessar sem qualquer cabo de segurança. Ao final da apresentação, ele desce e vai naquela plateia a qual ovacionava ele aos gritos, aos berros, dizendo: você é o melhor. Ele desce e vai conversar com aquele povo e faz uma pergunta àquele pessoal que estava lá. Ele disse assim: vocês acreditam que eu posso atravessar levando alguém aqui nos ombros? Vocês acreditam? Aí o que é que você acha que todo mundo respondeu? Sim, vai. E todo mundo entusiasmado com a próxima travessia, que seria com alguém nas costas.
Mas ele voltou a perguntar e disse o seguinte: quem será o voluntário? Quem será o voluntário? O silêncio foi mais ou menos esse que a gente está fazendo aqui. O silêncio foi total. Porque é fácil dizer eu tenho fé. Difícil é quando essa fé precisa provar que é confiança verdadeira. Esse é o ponto. É fácil dizer que a gente tem fé. Difícil é quando essa fé precisa provar que é confiança verdadeira. Aqui é onde reside o lugar onde muitos desistem e voltam atrás. Escute, no deserto, desde semana passada, nós já temos visto isso. Que a fé de Jesus foi testada e aqui será testada outra vez. Mas ele demonstra sua confiança genuína na pessoa de Deus, o seu Pai. É como se Deus dissesse assim: eu atravessei para um lado e para o outro, agora chegou a hora de ter alguém nas costas. Jesus diz: eu vou, claro que eu vou, eu confio no Senhor cegamente. É isso que Jesus vai fazer aqui. Onde outros tropeçaram na dúvida e fracassaram, Jesus não fracassará. Essa vai ser mais uma vez a nossa caminhada dessa noite. Para isso, eu gostaria de ramificar, dividir a minha meditação com os irmãos em 3 tópicos. O primeiro deles, eu gostaria já de jogar aqui para você. O primeiro, não está indo aqui, depois alguém me ajuda aí. Opa, foi agora. Então a primeira coisa que nós veremos no verso número 5 é que o rei rejeita o palco da autopromoção. Meu Deus, nesses tempos modernos nossos, né? De igrejas e de pastores popstar, talvez aqui Jesus tenha uma baita de uma lição para dar a estes que assim se apresentam, né? Que assim performam. Eu estou falando do verso 5, peço que você me acompanhe, venha comigo por favor, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Observe que o versículo inicia com uma ação ousada e surpreendente. Que ação é essa? Está aí. O diabo o levou. O verbo levou aí é exatamente o que está dizendo mesmo. Tomou consigo, levar. Indica que Satanás conduziu Jesus. Dá para entender esse negócio? Satanás agora está conduzindo Jesus, mas essa condução ocorre debaixo da permissão soberana de Deus. Muito parecido com o que acontece lá em Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 2, onde Satanás só agiu dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Aqui também o inimigo age como um instrumento do teste divino, como alguém já disse outrora. Disse alguém assim: embora o diabo pareça conduzir, ele não age senão sob a permissão de Deus, que usa até mesmo, escute, as intenções más de Satanás para cumprir a sua santa vontade. Para cumprir a sua vontade santa. Deus usa inclusive as más intenções de Satanás para cumprir a sua soberana vontade. Eu penso que é como um leão solto, né? É como se um leão solto, né, tivesse em um determinado lugar, mas ainda com a coleira invisível presa à mão do adestrador. Ele ruge, ele se aproxima e até assusta se você está na floresta com esse leão solto. Rugido do leão. Ele se aproxima de você, você se assusta, mas jamais ele dará um passo além da corrente que o restringe do seu adestrador. O diabo age, mas é Jesus que reina. Ele é servo da vontade soberana de Deus. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que a gente aprendesse nessa noite. Joga aí para mim, que eu acho que ainda aqui não está indo. A primeira lição que eu espero que a gente aprenda nessa noite é dizer que a soberania de Deus não nos livra da tentação, mas nos livra do desespero. Isso é fundamental aqui. A soberania de Deus não nos livra da tentação. Deus é soberano, mas ela não nos livra da tentação. Ela nos livra do desespero. Por quê? Porque Ele está no controle até mesmo quando o diabo age. Isso é fundamental para a gente. Nós tememos, nós ficamos angustiados, mas nós não devemos cair em desespero. Por quê? Porque na verdade quem governa
toda a situação na qual estamos inseridos é o próprio Deus. Então assim, não há motivo para que eu e você caiamos em desespero quando estivermos a ser tentados nessa vida. Nem Mateus, nem Lucas deixam claro aqui se trata de uma remoção física de Jesus do deserto ou de uma visão. Veja que o texto está dizendo que ele, verso número 5, levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. E aí ele vai dizer mais à frente, como a coisa transcorre. Quando você chegar, ou melhor, quando chegarmos no verso 8 e 11, essa dúvida vai ficar ainda mais clara, porque aqui a gente fica na dúvida: Jesus recebeu uma visão, ou Jesus realmente foi levado para determinados lugares que não é a verdade, que foi de onde ele foi tentado ali, como diz aqui no verso número 8. Veja o que diz verso número 8: e ele foi levado a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. De onde? Será que do Everest dá para ver todos os reinos do mundo? Não dá. Então, será que aconteceu aqui? Jesus foi levado para um lugar em que dava para ver as coisas? Ou na verdade ele teve uma visão? Eu particularmente sou muito inclinado à ideia da visão, que tem muita relação com o verso número 8 e diante, que é a terceira tentação. Mas em qualquer caso, devemos lembrar que a essência da tentação é interior. Ele não depende, ou ela não depende, a tentação, da localização física de quem está sendo tentado, da pessoa que está sendo tentada. E aí a segunda coisa que eu quero que você aprenda junto comigo nessa passagem é que a luta mais intensa do cristão, ela não é externa, mas interna. É na mente que crê e no coração que confia. Porque quando a gente está debaixo de uma tentação, quando nós estamos inseridos numa situação da mais diversa possível, é aqui e aqui que a guerra se trava. É ali no silêncio dos pensamentos e nos corredores do nosso coração que o inimigo lança as suas setas mais sutis. O maior campo de batalha espiritual não está fora de você, mas dentro de você, entre a fé que resiste e a dúvida que sussurra ao seu ouvido. Por isso que nós deveríamos sempre alimentar a nossa mente e o nosso coração com a verdade de Deus e guardar o nosso coração com fé acerca de verdades que Deus já disse acerca dele mesmo, para que nesses momentos possamos nos agarrar a elas como escudo e como ferramenta que Deus utiliza para nos preservar em momentos assim. Mas observe, saímos da primeira tentação, verso 1 a 4, entramos na segunda tentação, e agora a segunda tentação, ela ganha uma nova forma. Ela não é mais no deserto, não sei se você percebeu, mas dentro do contexto religioso, percebeu? Veja, o lugar aqui é maliciosamente escolhido por Satanás. O texto afirma que Jesus foi levado para onde? Para a cidade santa, isto é, para Jerusalém, que era assim chamada por ser o centro espiritual de Israel. Era o lugar do templo, era o lugar dos sacrifícios, era o lugar da adoração a Deus. Mas escute, esse cenário de santidade se torna, ironicamente, o palco da tentação. Agora eu quero que você entenda uma coisa, de uma vez por todas, que a proximidade de elementos religiosos não impede a ação do maligno. Pelo contrário, o diabo sabe transitar com desenvoltura nos corredores do templo. Ele sabe lidar com essa realidade. Eu acredito que você conhece, talvez você esteja aqui nessa noite e que pensa dessa forma. Eu penso que aqui é como um ladrão que entra em um museu. Já viu um ladrão tentando roubar um museu? Quanto mais valiosas as obras, mais cuidadoso ele vai ser no roubo, no furto, mas não menos perigoso. O que eu quero dizer é que o diabo não se assusta com o templo, ele apenas é mais cuidadoso, ele remove os sapatos, fica só de meia, ele usará luvas para que a sua ação seja mais eficaz, o mais discreto possível. E aqui nós temos mais uma lição que eu acredito ser importante, é que a presença de elementos religiosos não é garantia de proteção contra a tentação. E aí volto.
É muito comum nós vermos isso, por exemplo, pessoas que carregam um crucifixo no pescoço, como se fosse um amuleto contra o mal. Tem ou não tem gente assim? Enquanto eles vivem, usam aquele crucifixo, aquele amuleto, mas vivem em desobediência aberta à palavra de Deus. Outros fazem o sinal da cruz mecanicamente, como se fosse um escudo mágico. Fez aquele sinal da cruz, ele está fechado, corpo fechado, protegido. Outros têm a Bíblia aberta em casa, geralmente em que salmo? Salmo 91, está lá, a Bíblia na casa da minha avó, a antiga avó, estava aberta lá no salmo, uma Bíblia desse tamanho, a grossura dela. Se caísse no pé, perdia a perna. Estava aberta no salmo de número 91. E muitos deixam aberta para quê? Contra mal olhado, contra olho gordo, contra maldição, trazendo bênçãos e proteção, mesmo que ela nunca seja lida, nem tampouco obedecida. A Bíblia aberta no móvel da sua casa não protege ninguém. A Bíblia aberta no coração é que transforma a sua vida. A presença de elementos religiosos logo não garante ou não é garantia de proteção contra a tentação. Escute atentamente. Jesus, e agora escute, Jesus com todas as letras maiúsculas. Jesus, ele está na cidade santa, no centro religioso, no templo, e ele está sendo tentado lá. É a palavra de Deus que lhe protege da tentação. A oração, o jejum, a comunhão com os irmãos, o evangelho, a confissão, de arrependimento, o temor do Senhor, o fugir do pecado, todas essas coisas é que lhe ajuda contra a tentação. Agora preste atenção numa coisa. O termo que ele usa aqui para pináculo do templo, segundo um historiador famoso daquela época chamado Flávio Joséfo, conta ele que ali naquele local havia uma queda de mais ou menos 90 a 140 metros para um vale chamado Vale de Cedron. Era mais ou menos essa cena aqui que Jesus estava, no pináculo, lá na ponta, lá em cima. Segundo as descrições de Flávio Joséfo, basicamente a cena era essa. Era algo mais ou menos assim. Isso é o pináculo do templo. Era uma altura vertiginosa, capaz de provocar tontura a quem olhasse para baixo. E segundo a tradição, foi dessa altura que Tiago, o irmão de Jesus, foi lançado lá de cima e morreu exatamente depois dessa queda. Então, para Jesus, seria um salto para a autopromoção ou seguir obediente no caminho da cruz. Logo, o objetivo de Satanás não era simplesmente colocar Jesus em perigo físico aqui, mas sugerir-lhe, como a gente vai ver no verso número 6, que se jogasse dali para forçar uma demonstração pública da proteção divina. Talvez a proposta era que Jesus iniciasse o seu ministério aqui com um sinal espetacular de grandeza, uma exibição inegável e triunfal de poder, algo impressionante que garantiria a aclamação popular. Era uma tentação à autopromoção, à teatralidade espiritual, à presunção disfarçada de fé. Escute, o que o diabo estava simplesmente sugerindo aqui para Jesus é semelhante a um soldado que simplesmente pega a sua arma e atira para o alto antes da guerra começar, só para mostrar que tem munição. Faz sentido um negócio desse? É uma demonstração vazia, que na verdade se expõe, que não protege. É totalmente sem sentido um soldado, antes de começar uma guerra, atirar para cima para dizer que tem munição. Não há razão de ser. A tentação não era apenas física, mas moral e espiritual. Forçar Deus a um milagre desnecessário era transformar fé em autopromoção. Logo, o mesmo Deus que poderia sustentar Jesus no deserto sem pão, agora é invocado por Satanás para provar sua fidelidade por meio de um milagre forçado. Trata-se obviamente de uma distorção sutil da confiança filial ou a sua confiança em Deus como seu Pai. Não mais em depender de Deus, mas manipular ao próprio Deus. Escute, fé não é escalar o monte da imprudência e exigir que Deus nos segure na queda. Fé é caminhar na trilha da obediência a Deus,
confiando que Ele guia cada passo com sabedoria e com amor por nossas vidas. Fé não é pular de um penhasco esperando que Deus prove o seu amor. Fé é caminhar pelo caminho estreito, com os olhos firmes em sua promessa, mesmo que os ventos sejam contrários contra nós. Escute, fé não é desafiar Deus com riscos tolos, é descansar nele com obediência e com confiança. A tentação aqui então atinge o âmago da confiança e da identidade que eu chamo de messiânica de Jesus. Como na primeira prova, o diabo não abandona a luta após uma derrota. Ele simplesmente muda de estratégia. Mas você percebe que ele está ativo aqui o tempo todo, ele é incansável. Ele está simplesmente procurando uma única brecha para aproveitar a oportunidade. E aqui eu chego a mais uma lição importante para nós. Quarta delas, é que o inimigo não desiste facilmente. Se a tentação falha de um jeito, ele tenta de outro. Portanto, permaneça atento. Porque onde ele procurar, ou o tempo todo ele vai procurar brechas para lhe tentar, a fim de lhe destruir. Por quê? Porque o diabo não se cansa, ele é insistente, ele sabe esperar. Sua intenção é sempre a mesma: afastar você de Deus. Logo, Jesus é tentado a substituir a obediência silenciosa pela exibição, a humildade pelo espetáculo, a cruz pelo salto. Mas o Filho de Deus não se desviará de sua missão. Ele não iniciará o seu ministério, o seu reinado com shows, mas ele iniciará o seu reinado com obediência. Ele deixa muito claro que a sua missão não era deslumbrar os olhos, mas era redimir os corações. Ele não veio para impressionar as pessoas lá do pináculo, ele veio para salvar morrendo numa cruz. Ele não é o do show, ele é o do caminho árduo, porque ele continua tendo um propósito, como falamos semana passada. Segunda coisa que veremos, primeira delas é que o rei rejeita o palco da autopromoção. Segundo, o rei discerne a distorção da palavra. Venha comigo, eu estou no verso 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja, o inimigo repete o mesmo ataque da primeira tentação. Qual é? Se és filho de Deus. Não foi assim que ele disse na passagem anterior? O foco da investida dele continua sendo a identidade declarada por Deus. Lá no capítulo 3, verso número 17, no batismo, quando o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja que coisa impressionante, Satanás não nega abertamente essa filiação. Satanás não está dizendo assim: você não é filho de Deus, coisa nenhuma, Jesus. Ele não nega abertamente essa filiação, mas ele procura semeá-la com dúvida, provocando Jesus provar quem ele é de fato. Escute isso atentamente. Toda vez que duvidamos da voz que vem do céu, abrimos espaço para os sussurros que vêm do inferno. Toda vez que duvidamos da voz que veio do céu, dessa voz que veio do céu aqui, de todas as promessas que ele faz nesse livro aqui, e a gente duvida dele, ou gerou uma dúvida no meu coração acerca do que ele está dizendo aqui na sua palavra, começou a escutar os sussurros do inferno, porque é exatamente assim que Satanás está tentando fazer. E eu volto a dizer o que falei semana passada, que foi exatamente isso aqui, Não passou? Me ajuda aí. Isso. A dúvida é a arma mais antiga de Satanás. Ele não precisa negar a verdade, basta insinuar que a coisa não é bem assim. Ele não vai, desmascarar. Antigamente hoje eu não vejo tantas pessoas usar, mas é uma metáfora muitas vezes que as pessoas usam mais ou menos assim. O diabo não vem para você com tridente nas mãos, com aquele chifrão, aquele rabo de seta vermelhão e se apresentando a você dessa forma. Basicamente, o que essa lição está tentando me dizer a você é exatamente isso.
Às vezes ele não vem escancarado para você dizendo: olha, você não é filho de Deus. Mas ele vem mais ou menos assim: será mesmo que você é? Será que ele cuida mesmo? Será que ele age mais ou menos como aquelas serpentes que não atacam de imediato? Aquelas serpentes que elas não vão lá e picam a gente. Eu lembro que uma vez a gente foi para Manaus, e naqueles passeios de barco, você conhece algumas coisas lá, né? E nesse dia, estava colocando para as pessoas tirar foto com os animais. Tinha uma jiboia enorme lá, e eu disse: vou tirar uma foto com essa cobra grandona. Então o cara colocou assim aqui no meu ombro, peguei de um lado, peguei de outro e foto. Só que de repente ela começou a passear, começou a enrolar. O amigo que colocou sobre mim começou a conversar. E aí ela foi, me deu umas 2 voltas silenciosamente. Quando menos se espera, ela aperta e sufoca. Graças a Deus, o rapaz estava perto e ele logo tirou. Mas escute, o diabo, ele enrosca a dúvida ao redor do coração, até asfixiar a sua fé. Essa é a ideia. A proposta é clara: prove que você é filho de Deus. E além de provar quem é, você também prova que Deus está contigo e que cuida de você. Essa é a proposta do verso 6. Mas nunca esqueça: fé verdadeira confia em Deus, a fé falsa força Deus. Essa é a diferença. Fé verdadeira não exige sinais de Deus. Às vezes parece até espiritual, não tem? Tem gente que diz assim: Senhor, tu me amas mesmo? Então faz isso aqui para eu ver se tu estás comigo e me ama. Senhor, se tu estás aqui comigo, me faz isso, que hoje de manhã amanheça chovendo. E a gente acha isso muito espiritual, quando na verdade a fé verdadeira, ela não exige sinais, ela confia na palavra de Deus. É por isso que o diabo aqui tem como alvo minar a confiança filial de Jesus, minar essa essa verdade que o Pai, desde do capítulo 3, verso 17, tinha dito para ele: você é meu filho amado. O tempo todo o alvo do diabo era exatamente minar essa confiança, fazendo com que Jesus possa agir fora da obediência. Note que a proposta é audaciosa. Veja, verso 6, atira-te abaixo. Qual é o lugar? Verso 5, o pináculo do templo era alto, era público. Todo mundo passava ali no templo, era público o lugar. Um salto dali e um resgate miraculoso pelos anjos certamente chamaria a atenção da multidão e serviria como um sinal espetacular de Jesus. Essa seria uma forma de inaugurar um ministério sensacionalista religioso, o que corresponderia às expectativas messiânicas populares. Imagine, os anjos seriam um tipo de paraquedas, seria um tipo de colchão para Jesus. Então, se a população o visse planando até o chão, como se tivesse vindo do céu, não haveria uma pessoa sequer dentro da cidade de Jerusalém que não acreditaria que você era o Messias, Jesus. Eu imagino o Satanás dizendo mais ou menos assim: já pensou que chegada top? Já pensou que chegada do Senhor? O Senhor não tinha pensado num negócio desse, né? Só eu mesmo para pensar. Veja, para além disso, nós notamos que o tentador dessa vez também impunha algo. Ele impunha a palavra de Deus. Veja, verso número ainda 6 diz: porque está escrito. Mas olha que coisa interessante. Chamo você para o texto. Me ajuda aí, pessoal da mídia. O texto é o Salmo de número 91, verso de número 11 e verso número 12. Veja que ele distorce a palavra de Deus. É esse texto que ele cita. Olha só como ele cita: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ô diabo, cadê o resto? Você não citou o texto todo. A quem o Senhor dará ordens a teu respeito?
Aqueles que guardam e que andam em todos os teus caminhos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aqui tem uma lição importante para a gente. Lição de número 6, me ajuda. É dizer que textos bíblicos fora do contexto são ferramentas perigosas nas mãos erradas. O Salmo afirma que Deus protege aqueles que andam por seus caminhos, para guardar em todos os teus caminhos. Por quê? Porque eu ando em teus caminhos. Andando nos teus caminhos, eu serei guardado nesses caminhos que eu ando, que são teus. A promessa de livramento, óbvio, do Salmo de número 91 é válida quando nós andamos no caminho do Senhor. Trocando em miúdos, Deus não é parceiro de sua loucura. A promessa não é um salvo-conduto para os seus atos imprudentes. E essa é a lição de número 7 que eu queria que a gente pudesse lembrar. É que Deus não se compromete com imbecilidades disfarçadas de fé. Nenhum homem, e vê se você concorda comigo, nenhum homem com um pouco de bom senso se jogaria do pináculo do templo esperando que Deus o livrasse das consequências. Se nenhum homem faria isso, muito menos o Filho de Deus, que não é um irresponsável. O ensino é, escute, não espere a ajuda de Deus em circunstâncias que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Não espere a ajuda de Deus em circunstâncias que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Há muito tempo chegou algumas pessoas pregando sobre o que hoje é mais conhecido como o poder da palavra, confissão positiva. E eles diziam assim: você é só confessar que Deus sem dúvida alguma haverá de lhe dar, porque tem poder nas suas palavras. É só você ter fé e você vai prosperar, e você vai crescer, e você vai, por aí vai. E eu me lembro quando esse movimento chegou na cidade de Campina Grande, algumas pessoas, influenciadas por esse ensino, começaram a fazer, sabe o quê? Eles começaram a ir em algumas lojas de carros da cidade de Campina Grande e começaram a comprar carros novos. E disse assim: se o Senhor está deixando bem claro que a nossa palavra tem poder, e se nós tivermos fé, o Senhor há de nos dar, então eu estou exercendo minha fé, e esse carro já é meu. Ia lá e comprava o carro. Qual foi a experiência posterior? É que teve que devolver o carro, viu? Por quê? Porque Deus não se compromete com imbecilidades disfarçadas de fé. Deus não está envolvido nas suas loucuras que se disfarçam de fé. Eu me lembro de uma ocasião, certa vez eu li um livro chamado, eu não sei se é Decepcionados com a Graça ou Evangélicos em Crise, de um pastor chamado Paulo Romero. É mais ou menos assim. Conta a história de uma criancinha que tomava insulina. Criancinha. Os pais daquela criança faziam parte de uma igreja chamada Igreja Maná, lá de Portugal. O pastor era Jorge Tadeu. Depois você pesquisa sobre isso. E essa menina, ela tinha um probleminha que necessitava tomar insulina. E a história conta que aquele pastor cria nessa confissão positiva, nessa questão de profetizar e acreditar que daquilo que você fala, isso é transformado no mundo espiritual. Disse aos pais da criança: à medida que vocês dão insulina para ela, vocês estão deixando muito claro que vocês não têm fé que Deus pode curar. E aí aqueles pais foram influenciados a deixar de dar insulina para aquela criança. Só que aquela criança começou a ficar ruim, começou a ficar mal. Os pais preocupadíssimos voltam lá no pastor Jorge Tadeu e ele diz assim: veja, Deus está provando a fé de vocês. Não cedam, não dê o medicamento. Para encurtar a história, a menina foi piorando, piorando, piorando,
até que morreu. Aquela criança morreu. O pilantra, simplesmente depois os pais foram procurá-lo, um coração partido, da notícia de que a filha tinha morrido, e ele disse: Deus está querendo fazer algo ainda maior, Deus quer ressuscitar a filha de vocês. E passou um dia, 2, 3, as autoridades já estavam entrando em contato, porque o corpo já estava fedendo, e foram obrigados a enterrá-la. O pastor Jorge Tadeu, não sei, porque eu não pesquisei mais, mas respondia a um processo gravíssimo. Por quê? Porque isso é tentar a Deus. Essa distorção da escritura reflete a estratégia comum do diabo, que é usar a palavra de Deus para promover desobediência a Deus. É o mesmo que dizer: você confia na palavra? Então pule, vamos ver se Deus se comprometeu, ou se Deus cumpre o que prometeu. Essa é a confiança falsa transvestida de piedade. Jesus é tentado, portanto, escute, a abandonar a obediência pela autopromoção, a confiança pela exigência. O diabo oferece uma fé que brilha aos olhos do povo, mas que não glorifica a Deus. A fé que glorifica a Deus, ela não pula do pináculo, ela permanece firme no caminho da obediência. E a resposta de Jesus no versículo seguinte revelará que não se prova o cuidado de Deus com gestos teatrais, mas com obediência constante. O verdadeiro filho não força o pai a demonstrar a sua fé ou seu amor com milagres. Ele confia tão somente no que o pai já disse. Porque a fé que exige provas, escute, a fé que exige provas, ela já perdeu a sua confiança em Deus. Por quê? Porque Deus já falou, e isso deve bastar para a gente. Deus já falou que em Cristo nós somos filhos. Não é a primeira tentação, a segunda, a experiência mais amarga da nossa vida, que a gente tem que entrar em parafuso para saber se somos ou não filhos de Deus. Uma última coisa aqui para a gente ir para o verso 7. Note que o diabo disse o quê? Atira-te abaixo, não foi? Verso número 6, atira-te abaixo. Por que o diabo fala assim? Porque o diabo não podia lançá-lo lá abaixo, embora não fosse necessário muito para fazê-lo de tal altura. O que está claro aqui então nessa frase, atira-te abaixo? É que o poder de Satanás é o quê? É um poder limitado. É um poder totalmente limitado por Deus. Consequentemente, ele fará suas investidas, mas não poderá fazer tudo o que quer. Porque se ele pudesse fazer o que quer, ele mesmo tinha empurrado Jesus abaixo. Ele somente pode dizer: atira-te abaixo. Ele não pode jogar você abaixo. O que é que eu quero dizer com isso? É que em última instância, a decisão é sua, para ceder ou não à tentação que bate à sua porta. E aí eu entro na minha 8ª lição. É que o diabo não nos empurra, ele nos convence a pular. Ele não empurra você, ele simplesmente vai convencer você que pular é top, que pular é o caminho, que é o espetáculo, que é bom, que vai valer a pena, e ele vai fazer de tudo simplesmente para lhe convencer. Ele só precisa te convencer de que Deus te deve proteção mesmo na desobediência. A estratégia do inimigo é fazer você acreditar que é seguro fazer o que Deus não coordenou. Desconfie de toda ideia que soam espirituais, mas não tem base na obediência a Deus. Eu imagino isso como... todo mundo usa GPS hoje em dia, né? Mas eu imagino a gente usando um GPS com rota alterada. Já teve a experiência de usar um GPS com rota alterada? Se você não teve, imagina essa experiência. Você usar um GPS com a rota totalmente diferente da que você espera. A voz diz: vire à direita, vire à esquerda. E de repente você seguiu aquele caminho. Quando ao menos você espera, você dá de cara com um desfiladeiro. Você dá de cara com um beco sem saída. Você dá de cara com assassinos e assaltantes à espreita. E sabe o que é pior? O pior é que quem confiou cegamente na voz só percebe o erro quando já é tarde demais. Não é assim? Só percebe o erro
quando já é tarde demais. Assim é quem segue tais sugestões que não veem a palavra de Deus, mas simplesmente segue os sussurros do inimigo no nosso ouvido. É assim que o diabo age. Dá comandos que soam certos, mas que sempre conduz à ruína. Terceiro e último ponto que eu gostaria de nessa noite tratar com você. Já vimos o primeiro, e o primeiro diz que o rei rejeitou o palco da autopromoção. Segundo lugar, que o rei discerne a distorção da palavra. E por fim, o rei confia sem exigir provas. Eu estou no verso 7, me acompanhe por favor, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Jesus responde à distorção bíblica do verso anterior com também está escrito. Isto aponta um princípio que a gente chama de princípio hermenêutico, um princípio de interpretação fundamental dos estudiosos da Bíblia, que a Escritura, ela interpreta a própria Escritura, que a gente utiliza a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Portanto, um texto não pode ser lido isoladamente, nem pode ser usado contra outro texto inspirado. A interpretação correta de um texto, especialmente os mais obscuros, eles se dão por outros textos que são mais claros, de modo que depende da harmonia com toda a revelação de Deus. A gente conhece ou interpreta a Escritura com outras passagens da Escritura, passagens especialmente mais obscuras. Então veja quando ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, note Jesus novamente o que ele fez no verso número 4, ele responde com a palavra, ele não responde com a experiência, dizendo assim, ei diabo, você sabe do que eu já fiz? Você sabe mais ou menos o que eu sou? Sou o pastor Walker, rapaz. Ei, eu estou todo domingo na igreja. Ele não responde com experiências, ele não responde com opiniões, ele não responde com demonstrações de poder pessoal, ele não faz os trovões fazer aquele barulho, ele não manda raio cair do céu, ele não faz nenhuma coisa desse tipo. Sua resposta não é teatral, mas é fiel. E eu pergunto a você, em momentos de dúvida, você argumenta com sentimentos ou se firma na palavra de Deus? Quando você está em momento de tentação, de dúvida, como é que você argumenta? Você argumenta baseado em seus sentimentos ou você argumenta baseado na palavra? Essa é apenas uma dentre muitas razões pelas quais nós devemos ser leitores diligentes da Escritura Sagrada, porque a palavra de Deus, como diz Efésios 6, é a espada do Espírito para nós. Jamais estaremos combatendo como convém, enquanto não estivermos usando a Bíblia como a nossa principal arma de ataque e defesa. Logo, um crente que enfrenta tentações sem a palavra de Deus é como um soldado que vai à guerra com espada de papel. Qual é o êxito desse soldado? Nenhum. Logo, sua espada não lhe protege. Um crente sem a palavra do Senhor é alguém totalmente desarmado. Escute, Deuteronômio capítulo de número 6, verso 16, é o texto que Jesus cita. Ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Ele está fazendo uma referência aqui, direta ao episódio que aconteceu em Massá e Meribá. Está lá em Êxodo capítulo 17, verso do número 1 a 7, onde o povo de Israel, mesmo após tantos milagres, eles puseram Deus à prova, exigindo água de Deus, como se a sua presença só pudesse ser confirmada por sinais visíveis. O Senhor está no meio da gente, então prove, Senhor. Tentar a Deus é transformar a fé em chantagem, é transformar a oração em ultimato. Eles desafiaram Moisés com palavras duras e quase que Moisés foi apedrejado. Eles exigiram provas do cuidado de Deus, e a pergunta deles se resume exatamente aqui nessa frase. Pode colocar aqui para mim mais uma. Êxodo capítulo 17, verso 7. A pergunta dele se resume aqui, está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor está no nosso meio ou não? O Senhor está comigo ou não? Ou seja, a resposta de Jesus denuncia a proposta de Satanás como uma repetição desse pecado aqui,
Qual é a ideia? Era exigir que Deus se submeta a nossos critérios para provar a sua fidelidade. É exigir que Deus se submeta aos critérios que eu estabeleço para que Ele possa provar ser fiel ou não a mim. Se o Senhor não fizer isso, é porque o Senhor não é fiel. Se o Senhor não fizer assim, é porque o Senhor não é bom. Então, se Cristo se lançasse para baixo, isso seria tentar a Deus primeiro, pois Ele estaria exigindo uma confirmação daquilo que já tinha sido dito e confirmado. O que foi dito e confirmado? Mateus capítulo 3, verso 17, este é meu filho amado em quem me comprazo. Você não precisa fazer isso, porque você já sabe que você é filho. Você não tem para que duvidar, eu já lhe disse que você é filho. Você não tem razão para duvidar. Segundo, Jesus estaria tentando a Deus, criando uma situação de risco, não por obediência, mas por presunção. Como alguém já disse, fé que exige prova já não é fé, é dúvida disfarçada de piedade. Jesus reconhece que lançar-se do pináculo, mesmo confiando na promessa do Salmo de número 91, seria criar um perigo desnecessário, não por obediência, mas por irresponsabilidade. E tentar a Deus é isso, é forçar a sua mão, exigindo que Ele haja fora do tempo e dos meios estabelecidos pela sua própria vontade. Isso equivaleria a transformar confiança em manipulação, fé em chantagem espiritual. E aí joga para mim mais uma lição de número 9. Quantas vezes você age como se Deus tivesse a obrigação de provar o que já prometeu? Quantas vezes você age como se Deus tivesse que provar mais uma vez o que Ele já prometeu? Você não deveria pedir provas, mas você deveria relembrar as promessas de Deus. Jesus rejeita essa sugestão do diabo com firmeza, porque ele prefere o caminho da confiança silenciosa no Pai, uma confiança que não exige provas, uma confiança que não exige testes, uma confiança que não precisa passar pelo escrutínio meu para que Ele prove que de fato é o que é. Jesus, nós deveríamos ter uma aceitação pronta à vontade de Deus. Logo, a fé caminha com Deus. A presunção é quem tenta empurrar Deus a fazer o que a gente quer. E eu penso que isso se encaixa muito no que a gente escuta muito hoje em dia nas igrejas neopentecostais. Esses homens dizem assim: eu determino, eu decreto, eu estabeleço, eu declaro. Quem é você, ô pigmeu, para estar determinando as coisas? Quem é você que vai dizer que a hora que Deus age ou não? A forma que Deus vai agir ou não? Quem é você? Quem você pensa que é para estabelecer a agenda de Deus? Determinar o que Deus tem que fazer, como fazer, na hora que deve fazer? Quem somos nós para ousarmos usar uma expressão como eu decreto? Porque quem decreta na verdade é Ele, quem determina é Ele, quem declara é Ele, é Deus, não somos nós. É Deus, não somos nós. Para Jesus era errado exigir proteção milagrosa como prova do cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus já disse: eu sou seu Pai. Você não precisa de mais provas. E eu entendo que uma das maneiras também de se encaixar nessa perspectiva aqui é exatamente o caso de pessoas que oram por saúde. Preste bem atenção nisso, talvez você se encaixe nessa realidade. Algumas pessoas oram por saúde, mas negligenciam os cuidados básicos da saúde. O diabético que se recusa a tomar insulina e diz: Jesus cuidará de mim. Essa pessoa está tentando o Senhor. Ou daquele pai que pede a bênção de Deus para o seu filho, mas não o conduz no caminho do Senhor. Ele também está tentando o Senhor, porque nada disso é fé. Ele pede a bênção de Deus, mas não age como Deus estabelece. Tudo isso são testes disfarçados de piedade, exigindo que Deus faça milagres onde faltou obediência. Onde faltou obediência. Volto a dizer, Deus não tem compromisso com isso. E aqui e acolá vemos alguns destes casos terminando em tragédia, como eu contei a história do pastor Jorge Tadeu. Muitos casos terminam em tragédia.
Logo, Jesus não precisava saltar do templo para saber que era o Filho amado de Deus. Ele não precisava provar sua identidade com milagres espetaculares. Ele já ouviu do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E isto lhe bastava. Isso lhe bastava. Porque quem conhece a voz do Pai não precisa se lançar do abismo para provar que é amado. Não precisa fazer exigências de loucura, porque a fé que agrada, ela não faz exigências, ela apenas obedece. E aqui nós temos algo precioso, me escute. Os cristãos são muitas vezes tentados por Satanás a duvidar da bondade do cuidado de Deus. É ou não é? Tem hora que a gente meio que duvida da bondade e do cuidado de Deus, especialmente quando a gente está vivendo momentos delicados na vida. Nós somos tentados a questionar se Deus de fato é bom. Mas deixa eu dizer para você, Jesus também foi tentado nessa questão. Nós somos tentados a abusar da misericórdia divina, colocando-nos em situações de risco desnecessário, esperando que Deus nos livre, mesmo sem promessa. Jesus também enfrentou essa armadilha. Somos tentados a distorcer as escrituras, moldando a Bíblia para atender os nossos desejos. Assim também sucedeu com Jesus. Então, assim chegamos ao que eu julgo ser o cerne do nosso argumento, da nossa questão nessa noite. Se o que eu enfrento junto com você, Jesus também enfrentou cada situação idêntica, Ele é o Salvador de que precisam aqueles que são tentados nessa vida aqui embaixo. E aí eu quero que você veja esse texto de Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 18, pode jogar aqui para mim. Capítulo 2, verso número 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? A boa notícia é essa: é que em cada tentação que enfrentamos, Cristo já foi e venceu por nós. Olha a beleza disso aqui. A cada tentação que enfrentamos, Cristo já foi e venceu por nós. Ou seja, onde pecamos, Ele não pecou. Onde caímos, Ele permaneceu de pé. Onde desobedecemos, Ele obedeceu perfeitamente. Onde fomos vencidos, Ele triunfou com glória. Esse é o Salvador que você precisa. Porque onde você cai, Ele não cai. Onde você desobedece, Ele obedece. Onde você perde, Ele triunfa. Com essa resposta, Jesus não apenas derrota Satanás em mais uma tentativa aqui de persuadi-lo do contrário, Ele também redime o fracasso de Israel em Massá. Aquela passagem que Jesus está citando, Ele está relembrando a experiência do povo de Israel lá no passado, onde o povo testou a Deus, Cristo honrou ao próprio Deus. Onde Israel murmurou, Cristo confiou. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que não exige sinais, mas que descansa na voz do Pai. Ele não apenas nos mostra o caminho da vitória, mas Ele vence no nosso lugar. Ele repara onde nós quebramos, Ele restaura onde nós estragamos, Ele cura onde nós fomos feridos. Na tentação, então, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo, olhe para o vencedor, olhe para aquele que venceu por nós e siga os seus passos. Deixa eu fazer um exercício com você, quase que o Enem dessa noite para você. Isso. Quantas vezes você já pensou assim? Se Deus me ama, então por quê? Completa a frase. Se Deus me ama, então por quê? Por que o quê? Por que o quê? Qual é o complemento que você dá para a sua vida? Esta é exatamente a armadilha que o diabo armou para Jesus. Essa foi exatamente a armadilha que o diabo armou para Jesus.
Mas Jesus não caiu. E eu espero que você não caia. Há um caso muito interessante na Escritura Sagrada. Escute, você certamente conhece. 3 personagens bíblicos, seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. A história desses 3 rapazes está lá em Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E por essa razão, havia um decreto que aqueles que não se dobrassem, adorassem a estátua de Nabucodonosor, seriam lançados na fornalha de fogo. Mas o que muito nos chama a atenção na história desses rapazes, é o que eles falaram antes de serem lançados na fornalha. Sabe o que eles disseram? Isso aqui, ó. Olha o que eles disseram. Capítulo 3, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora veja o verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas nós não nos dobraremos à imagem que você estabeleceu. Isso nos lembra o primeiro mandamento do nosso catecismo que lemos hoje. Não terás outros deuses diante de mim. Logo, você lembra da história. A história conta que Deus livrou sem que eles se queimassem. Mas eles confiaram, mesmo se o livramento não viesse, como disse o verso número 18. A fé deles não impunha condições, apenas obedecia. Então escute, Jesus no deserto, verso 1 a 4, faz o mesmo. Ele não força a mão do Pai, não exige anjos, versos 5 a 7 como paraquedas, não transforma promessas em chantagem. Ele caminha na obediência humilde, sem precisar de provas. E mais, escute, no Calvário, Ele não foi poupado da fornalha da ira divina, lembra? Ele se entregou, não porque Ele duvidava do amor do Pai, mas porque Ele confiava plenamente no amor do Pai. Mesmo no silêncio, mesmo da dor, na cruz, Jesus não exigiu livramento, Ele foi o nosso livramento. Que outra prova de amor você ainda precisa? Você ainda precisa que Deus lhe prove o quanto lhe ama, o que Ele precisa mais para lhe provar. Se você ainda tem dúvida de alguma coisa, faça só uma coisa num momento como esse. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, e ali está a resposta definitiva de Deus para mim e para você. Eu dei a minha vida por você, para salvá-lo, redimi-lo, perdoá-lo, a fim de que estejamos juntos para todo sempre um dia. O que mais você quer que eu prove? Seja qual for a experiência a enfrentar essa semana, semana que vem, nesse ano, Deus não precisa lhe provar mais nada. Nem peça provas ao Senhor. Não tente a Deus. Confie tão somente no que Ele disse. Confie tão somente no que Ele fez. E viva à luz dessas verdades. Porque Ele já nos amou. Ele já se entregou por nós. Ele já nos disse que em Cristo, eu e você, somos filhos amados. Nenhuma experiência pode nos dizer o contrário. Porque toda voz que vir o contrário disso, na verdade não é a voz do céu. Na verdade, é a voz do capítulo 4. Já foi a voz do diabo. Nunca será a voz de Deus. Experiência danosa, difícil, angustiante alguma pode mudar, alterar a verdade. Que Deus é o nosso Pai e que nós somos em Cristo os seus filhos amados. Viva à luz disso, sem questionar, mas confiando, sem precisar de provas,
mas vivendo na certeza de que Ele é e que as coisas são como Ele disse que era. Baixe sua cabeça e agradeça ao Senhor pela certeza que um dia Ele nos deu de que somos os seus filhos, que somos seus. Deus bendito, quantas vezes nós mesmos duvidamos do que o Senhor já falou para o teu povo. Nós duvidamos da misericórdia, duvidamos da filiação, duvidamos da tua bondade. Se somos os teus filhos mesmo, então por quê? Por quê? Por quê? Porque nós estamos dando ouvido a uma voz que não é a tua. Ajuda-nos a confiar, Senhor, quando a fé nos faltar. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Se o diabo não respeitou o Filho de Deus, os demais filhos não serão ou não estarão isentos das dúvidas que serão lançadas. Sendo assim, Deus bendito, guarda-nos, ajude-nos a nunca desconfiar de quem és. Arma antiga e extremamente letal para a vida de um genuíno cristão são as dúvidas lançadas pelo inimigo. Obrigado porque um dia o Senhor já nos revelou o que és, quem somos e a maneira como o Senhor haveria de lidar com o teu povo. Ajude-nos a ter uma fé que não requer sinais, porque o justo viverá pela fé, isto é, por aquilo que não vemos, mas sabemos que o Senhor está lá guiando todas as coisas. Que possamos subir nas tuas costas, Senhor Deus, e atravessar o cabo de um edifício para o outro, sem temer mal algum, porque tu estás conosco, e isto nos é suficiente. Aplica a tua palavra no nosso coração e ajuda-nos a cada dia a viver por fé e não por vistas. Para a glória e louvor do teu nome, nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.